Olá, turma da terceira série, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa UCA, a nossa unidade curricular de aprofundamento Pan-Amazônia e seus conflitos socioterritoriais. Eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor de História, mas irei acompanhá-los durante a nossa aula sobre esses assuntos tão importantes para a nossa região. Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e a gente vai começar as aulas desta unidade curricular de aprofundamento. Vamos conhecer o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 1 e ela tem como objeto de conhecimento Pan-Amazônia. Professor Eberson, qual o detalhamento desse objeto de conhecimento? E o nosso detalhamento, professor, é Pan-Amazônia, características gerais. Isso mesmo, professor, a gente vai entender ali as principais características dessa regionalização, da chamada Pan-Amazônia, né? O que define quais são as principais características da Pan-Amazônia. Estão curiosos? Eu estou, professor. Então vamos para o nosso Trilhando o Conhecimento. É isso aí, turma da terceira série. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Pan-Amazônia. E para a gente começar a falar sobre a Pan-Amazônia, né, professor? O que é a Pan-Amazônia? De onde se originou esse termo? O que está envolvido? Quais são as questões que envolvem a Pan-Amazônia? A gente começa então apresentando as características gerais, né, professor? Do que é a Pan-Amazônia, a sua origem, os acordos e tratados que foram firmados dentro aí deste contexto da Pan-Amazônia, não é isso? Exatamente, professor Eberson. A gente vai ver a partir desse momento as características gerais da Pan-Amazônia e para a gente entender nesse primeiro momento como foi que essa regionalização, que essa forma de regionalizar a Amazônia, ela começou. Temos aqui algumas informações importantes. Acompanhe com a gente. Olha só, nós temos aqui a origem da Pan-Amazônia, professor Eberson. Nós temos aqui alguns acordos e tratados que são importantes para a gente compreender o surgimento dessa regionalização do ponto de vista, pelo menos, conceitual, tá certo? Bem, a Pan-Amazônia ela tem origem a partir do Tratado de Cooperação Amazônica, tá? Ele surgiu em 78, percebam que foi logo após as conferências mundiais que debatem as questões ambientais, tá certo? Fazem parte desse tratado aqui os seguintes países: o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. Quero fazer uma observação para vocês aqui acerca da Guiana Francesa. A Guiana Francesa ela está inserida dentro do que nós chamamos de bioma amazônico, só que a Guiana Francesa é um território ultramar francês, tá? Portanto, é território francês aqui na América do Sul. Só para vocês entenderem, para fins didáticos, tá? É como se fosse um estado do Brasil, entende? Só que é da França e está aqui do outro lado do Atlântico, na América do Sul, certo? Bem, em um segundo momento, a gente vai ter também a formação do chamado Tratado de Cooperação Amazônico, não é isso, professor Eberson? E o que é esse tratado, professor? Exatamente, olha só, o Tratado de Cooperação Amazônica foi esse tratado firmado entre os países, onde nós vamos ver aí sendo criada uma associação formal que vai passar a ter personalidade jurídica, professor. Essa organização vai chamar Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, aonde nós vamos ter ali, professor, definido alguns princípios que vão nortear aí este tratado, tá? Olha só, esses princípios como soberania, equidade, desenvolvimento sustentável, cooperação e também solidariedade, não é isso, professor? Porque a gente vai ver esses países se unindo com um objetivo em comum entre eles, não é isso?
Exatamente, professor Eberson. Então, são esses aqui os princípios que vão orientar esse tratado aí que define o que nós chamamos de Pan-Amazônia. E aí chega um momento que a gente vai precisar definir do ponto de vista conceitual, porque nossos alunos não só gostam, como eles precisam desse conceito, tá bom? É um conceito sucinto, é muito mais profundo do que aquilo que está aqui, mas o que nós vamos apresentar aqui já dá um panorama para vocês do que é a chamada Pan-Amazônia, né, professor Eberson? Exatamente. Aí a gente tem uma cartela que trata sobre isso, professor. Olha só, o que é a Pan-Amazônia? Pan-Amazônia, turma, é uma região da América do Sul caracterizada pela presença de florestas tropicais, áreas de influência da bacia do rio Amazonas e por critérios políticos administrativos, o que resulta na inclusão também de áreas não florestais, como cerrado e campos naturais, certo, professor? Só que daí é importante a gente entender o seguinte, professor, quando a gente fala sobre regionalização, Pan-Amazônia, Amazônia, região norte, acaba virando uma confusão na cabecinha da galera, não é isso? Exatamente, professor Eberson. Nossos alunos eles têm um pouco de dificuldade de compreender e diferenciar o que é a região norte, o que é a Amazônia Legal, o que é o bioma amazônico, e agora ainda tem mais uma, né, a Pan-Amazônia, né? Mais uma que eu digo que vocês estão estudando de uma forma mais profunda esse conteúdo, tá? Então, para não confundir, a gente vai caracterizar aqui, professor Eberson, o que é cada uma dessas regionalizações e que todas têm como interseção a própria floresta amazônica, tá? O bioma Amazônia. Então, a gente vai tentar, a partir desse momento, não confundir mais esses conceitos. Eu tenho aqui para vocês, olha, a região norte traçada aqui, que é uma região proposta ali pelo IBGE, uma das 5 regiões que o IBGE propôs, tá bom? Nós temos, fazendo parte da região norte do país, 7 unidades da federação, o Amazonas, o Acre, o Amapá, o Pará, o Tocantins, Roraima e também Rondônia, tá bom? Essa região aqui, ela envolve esses 7 estados, tá bom? E aí ela é definida basicamente pelo IBGE. É ele que diz que essa é a região norte. É uma delimitação territorial, né, professor? Existe um limite ali territorial de fronteiras entre estados que é definido através da região norte, não é? Exatamente. Então, o IBGE define ali, percebe que a divisa entre os estados está bem obedecida. Então, todos os estados, esses estados que eu citei, estão inseridos em sua totalidade dentro da chamada região norte do país. O propósito dessa regionalização é facilitar a administração do Estado, professor Eberson. Fica mais fácil para o governo adotar as políticas públicas para cada região do nosso território. Exatamente, professor. Mas aí, professor, quando a gente fala sobre Amazônia Legal, o que é Amazônia Legal? Quais são os estados que estão ali inseridos dentro da Amazônia Legal? É só os estados da região norte, não é? Como é que funciona isso? Os alunos confundem muito a região norte com a Amazônia Legal. Vamos verificar no mapa, tá, turma, o que é essa Amazônia Legal. Acompanhe com a gente o mapinha aqui, ó. Vai aparecer o mapinha da região da Amazônia Legal. Vamos lá? Surgiu aqui a Amazônia Legal, tá? E olha só, é muito parecida com a região norte, né, professor Eberson? Exato, só que aqui eu já percebo, professor, que entrou outros estados que não estão na região norte, né? Por que isso acontece? Exatamente. Nós temos alguns estados que vão fazer parte da Amazônia Legal que não fazem parte da região norte. É o caso do Mato Grosso, por exemplo, e do Maranhão, pelo menos a sua parte mais a oeste, tá certo? O que acontece aqui? A Amazônia Legal também é uma região, uma forma de regionalizar proposta pelo governo, então ela tem como propósito e finalidade facilitar a administração pública, e nesse caso a Amazônia Legal ela foi criada para que o governo pudesse adotar políticas públicas de integração e desenvolvimento dessa Amazônia. O que ela traz de diferente da região norte, por exemplo? É que eles vão agregar a essa região outros estados que têm características semelhantes do ponto de vista natural, econômico e também no processo de formação histórica desses estados, tá? É comum as pessoas afirmarem que essa daí seria até onde o bioma amazônico vai, né? E não é uma verdade, tá, professor Eberson? Então, o bioma a Amazônia, ele não vai até, por exemplo, a divisa lá com o Mato Grosso do Sul. Então, a gente não pode adotar esse único critério, embora ele seja importante, tá? Então, o que acontece? Além da questão do bioma, tá? Existem outros elementos considerados para propor o que nós chamamos de Amazônia Legal. Portanto, não é até onde vai a floresta, tá?
o Mato Grosso, o sul do Mato Grosso, é cerrado. Quase todo o Tocantins também é composto por outro bioma, que é o Cerrado, e não de Amazônia, e está inserido ali dentro da Amazônia Legal. Importante observar essas questões. Então, professor, a gente tem ali a região norte, sendo uma divisão do território brasileiro em 5 regiões estabelecidas pelo IBGE. Depois nós temos a Amazônia Legal, que é uma outra forma de regionalização, e ela acabou sendo criada ali em 1953, né, com seus limites territoriais decorrendo da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região, mas não para aí também, né, professor? Porque a gente tem o bioma amazônico. Como seria aí essa questão da regionalização através do bioma amazônico? Então, a gente vê que parece a mesma área, né? Com os limites da região diferentes, tá bom? O que acontece? Aqui só está o bioma amazônico, tá, professor Eberson? E o bioma amazônico que está dentro do território do Brasil, tá bom? Uma observação importante. Agora, o que eu gostaria que vocês observassem aqui, olha. Lembra o que eu falei do sul do Mato Grosso? Olha como o bioma já é o Cerrado, professor Eberson. Olha como lá no Tocantins o bioma também é o Cerrado. Nesse caso específico aqui, quando a gente fala de bioma amazônico, e é importante frisar, que está aqui dentro do território brasileiro, tá? Então a gente observa que é até onde vai realmente a floresta amazônica nesse caso, tá ok? Mas nós temos mais uma questão da regionalização da Amazônia, né, professor Eberson? Não para, professor, a regionalização aqui, ó, vai que vai que vai. Agora a gente tem a regionalização chamada de Pan-Amazônia, né, professor? Porque essa, aparentemente, como a gente pode observar no mapa, já envolve outras questões, e é muito maior do que as regionalizações que nós vimos até agora, não é? Exatamente. Até esse momento, a gente estava falando de regionalizações que estavam mais limitadas ao território brasileiro, tá? E agora a gente vai entender aqui o que é Pan-Amazônia, perdão. Vocês já viram que é uma área um pouco maior do que aquela que nós estávamos analisando, porque envolve o território de outros países, o departamento ultramar, como eu falei para vocês, a Guiana Francesa, né? Então é uma área um pouco maior. E aí a gente entra numa outra questão, professor. Bem, antes de entrarmos nos critérios para definir a Pan-Amazônia, eu gostaria de ressaltar para vocês. De todas essas regionalizações que a gente viu aqui, região norte, Amazônia Legal, bioma amazônico e Pan-Amazônia, todas elas têm como pano de fundo, como área de interseção, a Amazônia enquanto bioma, enquanto floresta. Não é isso, professor? Exatamente. E agora nós iremos tratar dos limites, dos critérios utilizados, para definir o que seria essa Pan-Amazônia, professor Eberson. Exatamente, professor. E para tratar sobre esse assunto, a gente tem uma cartelinha que vai nos mostrar aí quais são esses critérios. Olha só, a gente tem, professor, o critérios geopolíticos, temos critérios biogeográficos e também temos critérios hidrográficos, ou seja, professor, nós temos ali 3 critérios que foram utilizados para estabelecer ali, delimitar a região da Pan-Amazônia, ou também da chamada Amazônia Internacional, né, professor? O que seriam esses critérios geopolíticos? Então, professor Eberson, para a gente definir o que seria essa Pan-Amazônia, a gente pode adotar esses critérios que estão aqui destacados para vocês, tá? Primeiro eu gostaria de falar do critério geopolítico, porque ele é o mais utilizado, professor Eberson. Então, hoje, normalmente, o que a gente vê como limite do que seria a Pan-Amazônia é adotada por critério geopolítico, tá? Observe que, quando a gente fala de Pan-Amazônia, que adota o critério geopolítico, é uma área um pouco mais ampla, olha, 8,4 milhões de quilômetros quadrados. Só que existem outras formas de a gente propor essa regionalização, professor. Quais são essas outras formas? Adotando critérios diferentes ou combinando esses critérios também pode ser um elemento, tá? A gente tem o critério biogeográfico. Aqui, nesse caso, professor Eberson, entra a questão do bioma amazônico mesmo. Observe que a área já diminuiu, tá vendo? Porque até onde vai a floresta amazônica? Tá? Nós temos 7 milhões de quilômetros quadrados nesse caso. A gente pode fazer também essa delimitação a partir de critérios hidrográficos, e observe que a área diminui um pouco mais. É complexo, né? Daqui a pouco a gente esclarece para os nossos alunos que não há uma necessidade de a gente saber precisamente onde está assim, o limite da Pan-Amazônia, tá certo? Porque o critério é muito flexível nesse sentido, embora a gente use mais o critério geopolítico, tá bom? Temos o critério hidrográfico, que leva em consideração justamente a questão da bacia hidrográfica da Amazônia, certo? E aqui eu tenho um mapinha para vocês,
destacando essas diferenças a partir do critério biogeográfico e a partir também do critério hidrográfico, tá certo? Olha só o nosso mapinha aqui, ó. Observe o nosso mapa, ele trata da Pan-Amazônia, professor Eberson, e a gente tem aqui 3 linhas ali que marcam, né, aonde vai a Pan-Amazônia. E elas são adotadas ali para definir essas linhazinhas, a vermelha e a azul, por critérios diferentes. Conforme vocês podem observar, que vai mudar ali, se a gente tiver o critério hidrográfico, a gente tem uma configuração, né? Se a gente tiver o critério, adotar o critério biogeográfico, que é o do bioma, o da floresta amazônica, perdão, a gente vai ter uma outra configuração. Conseguiu observar, professor Emerson? Como, a depender do critério que você adota, a gente tem uma configuraçãozinha um pouco diferente dessa delimitação do que é a Pan-Amazônia? Exatamente, professor. Então, a gente tem esses critérios que são utilizados ali para definir o território da Pan-Amazônia, tá? E temos ali o limite hidrológico, o biogeográfico e também o político, né? Aqui no nosso mapa a gente tem o hidrológico e o biogeográfico, mostrando para vocês que esse território pode variar de acordo com o critério que é utilizado para definir. E quem define isso foram os países que integraram ali, fizeram um acordo, que entraram em acordo para definir ali a região da Pan-Amazônia, que são abarcados ali, né, professor, por essa biodiversidade, por essa questão hidrológica, por todos esses critérios. Esses países são Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e o Suriname. Não é isso, professor? Exatamente. Então, esses países, com a exceção da Guiana Francesa, eles são signatários ali do TCA, tá bom? E quando a gente fala de Pan-Amazônia, nós estamos falando de uma região que envolve o território desses países, tá certo? E também do departamento ultramar, é importante que vocês façam essa diferença, tá? A Guiana Francesa não é um país, tá? Temos também ela fazendo parte ali, tendo área de floresta amazônica, da floresta amazônica dentro do seu território. Agora, professor Eberson, a gente vai verificar o percentual, né? Como é que essa área, né, está dividida ali entre os países que compõem a chamada Pan-Amazônia? Exatamente, professor. Olha só, a gente tem uma cartela que traz para a gente essa imagem, mostrando aí que a maior parte do território da Pan-Amazônia, sua área de maior abrangência, está dentro do território brasileiro. Então, a gente vê a maior parte dentro do território do Brasil e o resto sendo distribuído pelos demais territórios, tá? A gente tem aí as características gerais dessa Pan-Amazônia, professor. Olha só, é uma área formada ali por aproximadamente 8,4 milhões de quilômetros quadrados. A gente tem uma população de 34 milhões de habitantes, o que corresponde a 11% da população de toda a América do Sul. A biodiversidade, 10% das espécies conhecidas do planeta estão dentro dessa região da Pan-Amazônia, e ela tem uma importância principalmente aí pela questão do clima global, os ciclos hidrológicos, a biodiversidade, povos indígenas e comunidades tradicionais. E aí, professor, é importante a gente falar que quando nós estamos falando de Pan-Amazônia, não estamos falando do Amazonas, não estamos falando da região norte do Brasil. Nós estamos falando do território da Amazônia brasileira, mas também do território que pertence ali a outros países, países que vão pertencer ali a essa regionalização da Pan-Amazônia. Não é isso, professor? Exatamente, professor Eberson. E é importante aí que vocês tenham noção da dimensão dessa área. 8,4 milhões de quilômetros quadrados, está aí o critério geopolítico para definir essa área que a gente deu aqui. Professor Eberson, é quase a área do Brasil, tá? O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados aproximadamente. Então é muito território, tá certo? Envolvendo ali diversos países também. Bem, estamos falando do bioma mais importante, talvez, do mundo, dada a sua riqueza, a riqueza da biodiversidade e o fato também de nós termos aqui o maior reservatório de água doce do planeta, 20% de toda a água doce do planeta. Pensando nessa questão da importância do bioma amazônico, a gente tem um vídeo aqui, tá, turma, que expressa aí toda a importância e exuberância também através de textos e imagens, tá, desse bioma. Acompanhe com a gente. A Pan-Amazônia é um mosaico de vida vibrante. Ostenta a maior floresta tropical do mundo. Abrangendo 9 países,
Este bioma singular abriga uma biodiversidade incomparável com características únicas que moldam sua rica teia de vida. Vegetação. A floresta amazônica, um mar verde esmeralda, reina majestosa. Árvores colossais erguem-se em direção ao sol, entrelaçadas por cipós que tecem um manto verde. Bromeliáceas e orquídeas colorem o cenário, enquanto epífitas se agarram aos troncos em busca de luz. A cada passo, novas espécies revelam a riqueza botânica deste paraíso. Fauna. Um caleidoscópio de vida pulsa na Pan-Amazônia. Onças pintadas espreitam nas sombras, macacos saltitantes brincam entre as árvores, e aves multicoloridas entoam melodias vibrantes. Peixes nadam em rios caudalosos, e insetos, em sua infinita variedade, completam este mosaico de vida. Do topo da floresta ao solo úmido, a fauna da Pan-Amazônia fascina e encanta. Relevo. A planície amazônica, um tapete verde ondulado, estende-se por milhares de quilômetros. Rios majestosos serpenteiam por este terreno, esculpindo várzeas inundáveis e igapós, onde a vida se adapta ao ritmo das águas. Planaltos e serras emergem da planície, oferecendo refúgios para espécies endêmicas e paisagens de tirar o fôlego. Hidrografia. A bacia amazônica, um gigante de água doce, reina suprema. O rio Amazonas, a maior artéria fluvial do planeta, serpenteia por este bioma acompanhado por uma miríade de afluentes que alimentam a vida em toda a região. Lagos, igarapés e várzeas completam este sistema hidrográfico vital, fornecendo água potável, alimento e transporte para milhões de pessoas. Clima. O clima tropical da Pan-Amazônia é quente e úmido, com chuvas abundantes que alimentam a exuberante floresta. As temperaturas elevadas e a alta umidade criam um ambiente ideal para a proliferação de vida. Estações bem definidas, seca e chuvosa, marcam o ritmo da natureza e moldam os costumes das populações locais. A preservação da Pan-Amazônia é crucial para o planeta. Sua rica biodiversidade, seus recursos hídricos e sua importância para o clima global exigem um compromisso firme com a sustentabilidade. Ações conjuntas entre os países da região e a comunidade internacional são essenciais para proteger este patrimônio natural inestimável para as presentes e futuras gerações. Nossa, professor, para a gente ter uma ideia de como a Amazônia, quando a gente fala de Pan-Amazônia, quando a gente fala de região amazônica, a gente fala de algo imenso e tão importante para o mundo, não é? Verdade, professor Eberson. A Amazônia é de fundamental importância, dada o fato de que o bioma amazônico ele é de fundamental importância para o equilíbrio da dinâmica climática em escala planetária. Mas, para além das questões naturais, professor Eberson, nessa Amazônia, nessa área de 8,4 milhões de quilômetros quadrados, vivem pessoas, né, professor Emerson? E isso que a gente vai ver neste momento. Quem é que vive aqui na Amazônia? Quem são essas populações, professor Emerson? Exatamente, professor, porque a Amazônia ela é ocupada, sofreu ali um processo de ocupação ao longo dos anos e acabou sendo ocupada, de fato, por diferentes povos, diferentes etnias, diferentes grupos que acabaram ocupando essa região, né? Como as populações indígenas, né, professor? Que vão trazer a sua cultura, trazer a sua contribuição para a região amazônica com seus conhecimentos, para a região da Pan-Amazônia, né, professor? Com o seu conhecimento, com as suas tradições, com os seus valores, com os seus costumes. E aí a gente tem, professor, uma variedade de povos que ocupam a região da Pan-Amazônia aqui no Brasil e fora também do Brasil, nos outros países, né? A gente tem povos indígenas, populações indígenas que ocupam essa região chamada de Pan-Amazônia. E aí são povos que derivam de diferentes troncos, né, professor? A gente tem o tronco Tupi, que é formado por diferentes povos, não é isso, professor? Exatamente. Temos também o Macroxé, temos também o tronco Aruac, né, professor Emerson? Temos o tronco Caribe também, que vai estar presente dentro da região da Pan-Amazônia. A gente tem também, professor, aqueles povos isolados, povos que ainda não foram contactados pela sociedade,
que não tem ali esse contato com a sociedade, não é? Mas a gente também tem outras comunidades, né, professor, que vão estar ocupando a região amazônica. A Amazônia não é só ocupada por povos indígenas, eles estavam aqui já há muito tempo, né? Mas outros povos foram chegando ao longo do tempo, nesse processo de ocupação, não é? Exatamente, professor Eberson. São os povos originários, né, professor? Mas, paralelamente ao processo de ocupação da Amazônia, outros grupos vieram para cá, outros povos vieram. E aí a gente fala na Amazônia como se só houvesse os povos indígenas, né, professor Eberson? Eles existem, estão aqui muito antes da chegada dos europeus, né? Mas nós temos também outras populações. Quilombos, por exemplo, professor Eberson. Quem diria, né, que nós temos pela Amazônia ali espalhado quilombos. E as comunidades tradicionais, né, professor Eberson? Exatamente, professor. Hoje em dia a gente tem os quilombolas, né? Que são descendentes de escravos que fugiram de senzalas e formaram comunidades autônomas espalhadas pela Amazônia. E, inclusive, no nosso estado nós temos quilombos pelo interior do estado, né? Temos também os ribeirinhos, que habitam ali as margens dos rios e dependem da pesca e da agricultura para sua subsistência. Temos os caboclos, né, professor? Quem são esses caboclos? São os mestiços de indígenas, europeus e africanos, com forte identidade cultural e conhecimento da floresta, e também os povos que acabaram migrando, né, professor? Migraram japoneses, europeus, de uma forma geral, para cá, para a Amazônia, não é isso, professor Eberson? Exatamente. Então, a gente tem ali uma diversidade étnica gigantesca dentro de toda a região que compreende a Pan-Amazônia, não só o Amazonas, não é isso, professor? Isso. Agora a gente vai tratar um pouco do processo de ocupação dessa Amazônia. Acompanhe com a gente. Olha só, a gente tem aqui a população que vivia antes da chegada dos europeus, tá bom? Então nós temos aqui uma diversidade muito grande até de grupos étnicos, até que os europeus chegaram, né, e dizimaram quase todos. Mais de 1000 grupos étnicos distintos aqui na Amazônia, tá bom? Eles habitavam aqui as Américas antes da chegada aqui dos europeus, tá? E eles tinham uma organização das suas atividades e das suas dinâmicas sociais, não é isso, professor Eberson? Exatamente, professor. Então a gente vai ver esse processo de ocupação da Pan-Amazônia pelos povos pré-colombianos sendo marcado aí pela essa diversidade, pela localização do início da ocupação, que estavam aqui ocupando a região, a organização social, as conquistas, né, professor? Porque esses povos acabaram desenvolvendo a agricultura, a astronomia, a matemática, a engenharia, e também acabaram deixando um legado para a região da Pan-Amazônia, influenciando a cultura e a história da sociedade latino-americana, né? Este processo de ocupação, professor, da Pan-Amazônia, a gente vai ver iniciando ali com a chegada dos europeus, tá? No início do século XVI, com expedições espanholas e portuguesas que vinham para cá em busca das riquezas que a região tinha, e isso acabaria provocando impactos na região, como doenças, escravidão, exploração de recursos, acabaram dizimando ali populações indígenas. Dentro de todo esse processo de ocupação, professor, a gente vai ter as missões religiosas, que era uma tentativa de converter indígenas ao cristianismo com impactos culturais gigantescos na região. Vamos ter também a exploração colonial, professor, que foi ali promovida principalmente pela extração de madeira, drogas do sertão e entre outros recursos, né? E a consequência disso tudo, professor, foi ali uma degradação ambiental, perdas de terras e culturas indígenas. Então, essa ocupação, que se inicia com a chegada dos europeus, não trouxe muitos benefícios para a região. E esse processo de ocupação, professor Eberson, ele continua ali com as drogas do sertão e também com a economia da borracha, que trouxeram para cá, para a Amazônia, intensos fluxos migratórios de outras regiões do país e também de outras localidades do mundo, tá? E essas atividades foram importantes para a ocupação da Amazônia e também foram importantes para que nós tivéssemos também o desenvolvimento dessa região. Não é isso, professor? Exatamente, professor, porque isso acabou impulsionando aí uma ocupação gradual de toda a região da Amazônia, e isso acabou deixando também um legado que ainda é sentido até os dias de hoje, né, professor? Então, a gente vai ter aí esse processo de ocupação da Amazônia sendo marcado aí por todas essas questões que nós pontuamos aí na nossa aula, né? Isso.
Mais recentemente, professor Eberson, nós tivemos políticas públicas voltadas a esse processo de integração e desenvolvimento da Amazônia, em especial as que foram pensadas durante o governo militar, que tinham ali como propósito integrar essa região que eles viam como um grande vazio demográfico, tá? ao restante do país e também desenvolver, através dos projetos de desenvolvimento econômico, essa região, professor. Exatamente, professor, porque a partir do século XX a gente vai ver aí essa preocupação do governo em relação à região da Amazônia, dessa questão da Pan-Amazônia, a parte que caberia ao Brasil, que pertencia ao Brasil. Então, vai ter essa preocupação de ocupar essa região da Amazônia, promover o desenvolvimento dentro do território brasileiro que pertence à região da Pan-Amazônia, e isso teria, para que isso acontecesse, professor, teria projetos ali como construção de estradas, hidrelétricas, criar uma infraestrutura, promover de fato a ocupação da região amazônica. E esses projetos moldaram a paisagem e a dinâmica socioeconômica da região, refletindo uma complexa interação, professor, entre esses interesses governamentais, econômicos e também ambientais, tá? Enfim, a gente chega no resultado de tudo isso, que são os problemas de ordem social e ambiental que vão afetar a Amazônia, que está dentro do território brasileiro, e também a Amazônia internacional de uma forma geral. Desmatamento, extração de minério, e também continua um processo de extinção dos povos originários que muito depende, assim como todo o planeta, deste importante bioma. Exatamente, professor. E olha só, e esses desafios, professor, destacam a urgência de uma abordagens sustentáveis para o desenvolvimento da região, equilibrando a conservação ambiental, direitos humanos e justiça social para contornar aí esses problemas socioambientais presentes na Amazônia. Só que isso, professor, vai ficar para uma próxima aula, porque a gente vai ficando por aqui, não é isso? Exatamente. E agora a gente se despede de vocês, encerrando a nossa aula. Até a próxima.